O milionário barbeiro paralisa quando um mendigo negro rompe as regras com tesoura em mãos. Era um dia chuvoso em São Bento, quando as nuvens ameaçavam mais do que um simples aguaceiro. No luxuoso salão de Hugo, as lâmpadas brilhavam como diamantes, refletindo opulência por todos os cantos. Hugo, o barbeiro milionário, com seu terno impecável e um sorriso de publicidade, era a pura definição de sucesso. Clientes esperavam por horas na fila, e ele os atendia com um charme inigualável, como se cortasse o cabelo dos reis. Mas por trás de toda aquela elegância, havia um passado sombrio, forjado em mentiras e exploração. Hugo havia escalado a colina do sucesso, mas a qualquer momento o chão poderia desmoronar sob seus pés. Então, num momento abrupto e inesperado, a porta se abriu. A chuva entrou como um filme de terror, e Zé, o mendigo negro que todos conheciam, surgiu, carregando sua tesoura como um artífice do destino. Os olhares se voltaram. O que ele estava fazendo ali? O silêncio instalou-se, quebrado apenas pelo som da tesoura de Zé, que cortava o ar com precisão. "Vamos fazer um duelo", Zé desafiou, sua voz profunda ressoando com autoridade. O salão estremeceu. Duas realidades colidindo, um milionário cheio de aparências e um mendigo com a essência crua da verdade. O ar pesado, as mulheres na sala se entreolhavam, murmurando e prendendo a respiração. Hugo começou a suar, a imagem de seu passado o assombrando a cada segundo. O que aconteceria se suas trapaças fossem reveladas? Se Zé todo soubesse, o dilema estava claro. Seria ele capaz de manter sua fachada ou revelaria suas verdadeiras cores? Os assistentes se posicionaram, com os corações acelerados. O duelo não era apenas sobre cabelo. Era uma batalha de valores. As mãos de Zé eram ágeis e precisas. Cada movimento um manifesto contra o sistema que o havia rejeitado. Ao olhar para Hugo, havia desdém em seu olhar, mas também uma curiosidade profunda. Naquela batalha, preço seria um pá. Enquanto as tesouras dançavam, o passado de Hugo surgiu em flashes. A traição que o impulsionou para a fama e os rostos dos que ele havia deixado para trás. A atmosfera se tornava mais densa, e o silêncio constrangedor só fazia aumentar a pressão. "Você não sabe quem eu realmente sou", Hugo disse, tentando recuperar um pouco do controle. Zé sorriu, um sorriso enigmático que parecia conter um universo de histórias não contadas. A competição os envolvia em uma rede tecida de memórias e dores. No auge da tensão, Zé, com uma precisão laser, fez um corte final. O salão inteiro estremeceu em expectativa. Ele fechou a tesoura com um clique sonoro, olhou fundo nos olhos de Hugo e disse: "Às vezes o que brilha não é ouro, mas o que está escondido sob a superfície." Os murmúrios nas cabeças dos presentes foram crescendo. O choque na sala se tornava quase palpável. O que será que Zé queria dizer? Esse dia seria um divisor de águas na vida de Hugo. A plateia observava ansiosa, sem saber. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zé encarou Hugo, a sala pulsando de tensão. O silêncio se tornava ensurdecedor. Cada pessoa ali absorvendo a gravidade do momento. Quando Zé pronunciou aquelas palavras, um calor estranho subiu pela espinha de Hugo. O que estava acontecendo? Ele mal teve tempo de processar a profundidade daquelas palavras
antes que um estrondo cortasse o ar. A porta do salão se abriu com violência, e uma figura vestida de preto irrompeu, como um dínamo de caos. Era a polícia. Atirando olhares duros e sérios, Hugo congelou. O medo se instalou em seu peito. O que eles estavam fazendo ali? O murmúrio da multidão se intensificou. Pessoas trocando olhares de susto e preocupação. Zé, por outro lado, parecia só sorrir, como se já soubesse de algo que o restante não sabia. Estamos buscando Hugo Almeida. A voz do policial ecoou, cortando a tensão como uma faca. Hugo se empalideceu. Tem um mandado de prisão contra você. O salão se transformou em um forçado campo de batalha de emoções. Sussurros fervilhavam em todas as direções, e até mesmo os assistentes pareciam perdidos. Hugo tentou recuperar a compostura, mas as palavras do policial ressoavam em sua mente, fazendo cada respiração se tornar um desafio. Por que estavam atrás dele? O que ele havia feito? Zé, tranquilamente, afastou-se do duelo e caminhou em direção à cena caótica. Aposte que não é pelo que você pensa, ele disse, olhos cravados em Hugo, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Às vezes, o que parece brilhante pode ser uma armadilha. E naquele momento, um fio do passado de Hugo começou a despontar. Ele se lembrou das pessoas que havia enganado, das promessas não cumpridas, mas havia algo mais, algo que ele havia enterrado e escondido até mesmo de si mesmo. Um arrepio percorreu seu corpo. O cheiro da chuva misturado com o perfume dos produtos do salão era quase opressivo. Os policiais começaram a se aproximar, um deles segurando uma câmera. Temos evidências de fraude, evasão fiscal e um assassinato. Essas palavras saíram como um golpe. Um assassinato? O que aquilo significava? A mente de Hugo girava vertiginosamente. Ele podia sentir a pressão aumentando, o mundo ao seu redor se desmoronando. Não, isso não pode ser verdade. Ele balbuciou, mas a negação era inútil. As implicações daquelas palavras eram devastadoras. Zé, no entanto, permanecia em pé, observando o colapso. Era como se ele estivesse ali para testemunhar a rendição de um homem que construiu sua vida em mentiras. Você não sabe a verdade, Hugo. Nunca soube, disse Zé com uma expressão que misturava desafio e compaixão. É hora de você enfrentar o que realmente é. A plateia, sem acreditar no que via, fixou os olhos em Hugo, os murmúrios se intensificando em um frenesi. O espaço estava carregado de energia, e a tensão fazia o coração de Hugo palpitarem descontroladamente. O que estava a ponto de ser revelado? O que ele havia escondido durante toda a sua trajetória? À medida que os policiais avançavam, Zé mergulhou em um silêncio profundo, e um sorriso traiçoeiro cresceu em seu rosto. Hugo olhou para ele, a mente tumultuada, a respiração descompassada. O que você sabe que está me destruindo? Demandou. Zé inclinou a cabeça, sem quebrar o contato visual. A verdade nunca fica oculto para sempre, meu amigo. Estamos todos esperando por você entender isso. E naquele instante, a realidade de Hugo começou a desmoronar. O salão parecia girar ao seu redor. O que ele pensou que era uma batalha de tesouras se tornara um duelo de verdades. E a pergunta paralisante permanecia no ar. Até onde ele iria para proteger seus segredos? Zé encarou Hugo, a sala pulsando de tensão. O silêncio se tornava ensurdecedor. Cada pessoa ali absorvendo a gravidade do momento. Quando Zé pronunciou aquelas palavras, um calor estranho subiu pela espinha de Hugo. O que estava acontecendo? Ele mal teve tempo de processar a profundidade daquelas palavras antes que um estrondo cortasse o ar. A porta do salão se abriu com violência, e uma figura vestida de preto irrompeu, como um dínamo de caos. Era a polícia,
atirando olhares duros e sérios. Hugo congelou. O medo se instalou em seu peito. O que eles estavam fazendo ali? O murmúrio da multidão se intensificou. Pessoas trocando olhares de susto e preocupação. Zé, por outro lado, parecia só sorrir, como se já soubesse de algo que o restante não sabia. Estamos buscando Hugo Almeida. A voz do policial ecoou, cortando a tensão como uma faca. Hugo se empalideceu. Tenho um mandado de prisão contra você. O salão se transformou em um forçado campo de batalha de emoções. Sussurros fervilhavam em todas as direções. E até mesmo os assistentes pareciam perdidos. Hugo tentou recuperar a compostura, mas as palavras do policial ressoavam em sua mente, fazendo cada respiração se tornar um desafio. Por que estavam atrás dele? O que ele havia feito? Zé, tranquilamente, afastou-se do duelo e caminhou em direção à cena caótica. Aposte que não é pelo que você pensa, ele disse, olhos cravados em Hugo, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Às vezes, o que parece brilhante pode ser uma armadilha. E naquele momento, um fio do passado de Hugo começou a despontar. Ele se lembrou das pessoas que havia enganado, das promessas não cumpridas. Mas havia algo mais, algo que ele havia enterrado e escondido até mesmo de si mesmo. Um arrepio percorreu seu corpo. O cheiro da chuva misturado com o perfume dos produtos do salão era quase opressivo. Os policiais começaram a se aproximar, um deles segurando uma câmera. Temos evidências de fraude, evasão fiscal e um assassinato. Essas palavras saíram como um golpe. Um assassinato? O que aquilo significava? A mente de Hugo girava vertiginosamente. Ele podia sentir a pressão aumentando, o mundo ao seu redor se desmoronando. Não, isso não pode ser verdade, ele balbuciou, mas a negação era inútil. As implicações daquelas palavras eram devastadoras. Zé, no entanto, permanecia em pé, observando o colapso. Era como se ele estivesse ali para testemunhar a rendição de um homem que construiu sua vida em mentiras. Você não sabe a verdade, Hugo. Nunca soube, disse Zé, com uma expressão que misturava desafio e compaixão. É hora de você enfrentar o que realmente é. A plateia, sem acreditar no que via, fixou os olhos em Hugo, os murmúrios se intensificando em um frenesi. O espaço estava carregado de energia, e a tensão fazia o coração de Hugo palpitarem descontroladamente. O que estava a ponto de ser revelado? O que ele havia escondido durante toda a sua trajetória? À medida que os policiais avançavam, Zé mergulhou em um silêncio profundo e um sorriso traiçoeiro cresceu em seu rosto. Hugo olhou para ele, a mente tumultuada, a respiração descompassada. O que você sabe que está me destruindo? Demandou. Zé inclinou a cabeça sem quebrar o contato visual. A verdade nunca fica oculto para sempre, meu amigo. Estamos todos esperando por você entender isso. Então, de repente, a porta do salão se abriu novamente. Um terceiro homem entrou, um pouco mais velho, com um rosto familiar para alguns, uma expressão de quem tinha um segredo devastador. Era Robson, o irmão de Hugo. Hugo! Gritou, fazendo com que todos olhassem para ele. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Os olhos de Hugo se arregalaram. Robson havia sumido anos atrás, surpreendendo a todos. O que ele estava fazendo ali? Saia daqui! Hugo gritou, mas Robson foi firme. Está em jogo muito mais do que você imagina. Eu tenho que contar a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. O salão ficou em silêncio novamente. Os policiais hesitaram, mas o olhar de Hugo estava fixo em Robson. O que ele estava insinuando?
O passado pulsava de volta, como uma sombra que nunca se foi. Me deixe em paz, Hugo disse, a voz falhando. Mas Robson era implacável. Você vai querer ouvir isso, Hugo. Você não é o único que tem segredos. E assim, a atmosfera se tornou crítica. O corpo de Hugo tremia, eletrificado pela revelação. As palavras de Robson quebrariam a fachada que ele havia construído com tanto cuidado. O que mais estava escondido? O que Robson tinha para dizer que poderia destroçar ainda mais a já frágil estrutura da vida de Hugo? Hugo batalhou contra a onda de pânico que o invadia. Todo mundo olhava. A expectativa era palpável. O que Robson tinha a dizer tornava-se uma pergunta que reverberava no ar. Que segredos estavam prestes a ser revelados? Hugo ficou paralisado, o grito de Robson ecoando em sua mente. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia. O salão que antes fervilhava de tensão, agora estava em completo silêncio. As luzes brilhantes pareciam ofuscantes, como se a realidade fosse mais intensa sob aquele olhar escrutinador. Hugo, Robson insistiu, com os olhos ardendo de determinação. Você precisa ouvir. Se não fizer isso, tudo que você construiu vai desmoronar. As palavras saíram da boca de Robson como se fossem balas. A plateia estava em choque. Alguns mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. Hugo sentiu seu coração acelerar. O que Robson poderia revelar? Um misto de medo e raiva borbulhava dentro dele. Ele sempre acreditou que havia deixado o passado para trás. Mas agora, parecia que esse passado o estava alcançando. Cale-se! Hugo gritou, mas sua voz não tinha a mesma força. Robson prosseguiu. Você não tem ideia do que está em jogo. O que você fez, naquela noite, pode ter consequências muito maiores do que você imagina. Zé, que observava tudo do canto do salão, começou a sorrir. Seu olhar estava cheio de uma confiança que parecia inabalável. Acho que a verdade está prestes a vir à tona, Hugo. E você não pode escapar dela. Então, do fundo da sala, alguém começou a chorar. A mulher que havia estado em pé, observando tudo, agora estava em choque. Era Clara, uma das ex-clientes de Hugo, que costumava trazer seu filho no salão. Hugo, como você pôde? Sua voz tremia, misturando choro e incredulidade. Eu a vi. Eu vi tudo. Hugo sentiu seu estômago revirar. Clara? O que ela sabia? Sua mente girava, buscando desesperadamente uma saída. O que Robson e Clara estavam se referindo? Ele olhou para a multidão. As expressões de desapontamento e confusão estavam gravadas em cada rosto. O silêncio era quase ensurdecedor. O único som era seu coração, pulsando com firmeza a cada batida. Hugo Almeida, você está cercado, disse um dos policiais, avançando. Por crimes que envolvem muita dor e traição. Os murmúrios cresceram de intensidade, como uma onda que se formava nas profundezas do mar. A tensão era palpável. Uma tempestade prestes a irromper. Hugo lutou contra o pânico que tomava conta dele. Não, isso não faz sentido. Ele se virou para Robson, buscando desesperadamente uma resposta. O que você está tentando fazer? Me destruir? Você mesmo fez isso, irmão. Robson respondeu, a voz grave. Não é hora de nos escondermos atrás da fachada. Eu sei o que aconteceu naquela noite em que você se tornou quem é hoje. Justo naquele instante, às portas do salão, um novo personagem apareceu. Uma figura feminina, com cabelos escuros e um ar de mistério entrou. Seus olhos estavam fixos em Hugo. Chega de mentiras, Hugo.
As palavras dela cortaram o silêncio como um fio afiado. Eu sou a única que verdadeiramente conhece a sua história. E exatamente o que você fez. A mulher não era estranha. Hugo a reconheceu. Era a própria testemunha do caso que o perseguia. Sua presença fez a atmosfera mudar drasticamente. O salão inteiro estava agora em um frenesi de murmúrios. O que ela sabe que pode acabar com tudo, pensou Hugo. Seu corpo tremia. Os dedos nervosos seguravam a beirada da cadeira. Você não pode fazer isso, ele gritou. Mas a mulher já estava avançando, decidida. Você teve boas chances, mas escondeu demais, continuou a mulher, encarando Hugo de forma valente. Está na hora de sua verdade ser exposta. Se você não se manifestar, eu farei isso por você. A plateia estava em frenesi. As cabeças se viraram, olhos fixos, e Hugo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Seu mundo estava prestes a desmoronar, e ele sabia disso. O que mais poderia ser revelado? Que segredos tinham se acumulado em sua história, esperando para serem desenterrados? E assim, algo irrompeu dentro dele. Uma luta interna entre o desejo pela verdade e o medo de ser exposto. O que era real e o que não era mais. Era como se o cenário montado por ele fosse um espelho quebrado, refletindo não apenas sua imagem, mas também seus erros, suas fraquezas. Neste turbilhão de emoções, ele olhou para Zé, com um olhar de desespero. Me ajude. E as palavras saíram quebradas. Um apelo involuntário. Mas Zé apenas balançou a cabeça, com um leve sorriso de cumplicidade, como se dissesse que essa batalha não era para ele lutar. O destino de Hugo estava prestes a ser selado, e ele sabia que as consequências eram inevitáveis. O que será de você, Hugo? Será que você tinha algo a esconder que não soubéssemos? A pergunta pairou no ar, e o verdadeiro jogo havia apenas começado. Hugo ficou paralisado, o grito de Robson ecoando em sua mente. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia. O silêncio se aprofundou, alho que suas palavras caíam pesadas como chumbo. Hugo não sabia como reagir. Os olhos da multidão estavam colados nele, esperando, julgando. Cale-se! Mais uma vez, ele se sentia impotente. Robson não era apenas um irmão. Era a chave para um passado que ele pensou ter enterrado. Se você não sabe o que está fazendo, saia da minha frente. Mas Robson não se movia. Você não tem ideia da verdade. O que aconteceu naquela noite foi muito mais devastador do que você imagina. Ele olhou para Zé, seu sorriso de confiança contrastando com o desespero de Hugo. Uma tragédia que todos ignoraram. Eu vi os detalhes, Hugo. Eu vi. As palavras de Robson estavam afetando cada garrafa de shampoo e cada espelho do salão. Clara, ainda em choque, começou a soluçar. O peso da verdade parecia estar prestes a esmagar a todos ali. Zé deu um passo à frente. Algo na sua atitude parecia diferente, mais sério, como se a tensão girasse em torno dele como uma tempestade prestes a estourar. A verdade, ela pode ser sua maior bênção ou a sua maldição. E às vezes vem com um preço alto. Hugo encarou Zé, uma pergunta silenciosa nos olhos. O desespero estava nas veias dele, pulsando com cada batida do coração. Mas antes que pudesse resgatar mais alguma revelação, a mulher que entrara havia pouco tomou a palavra. Não perca mais tempo, Hugo. Sua voz era cortante, como se tivesse uma lâmina afiada. Lembre-se da noite em que tudo desmoronou. Eu estou aqui para expô-lo exatamente por isso. A sala parecia tremer, sob o peso de suas palavras.
Os policiais que até então estavam apenas como figuras de autoridade, agora pareciam parte da trama. Hugo sentiu que todo o ar estava fugindo de seus pulmões. Quem é você? O que você sabe? Ele perguntou, a voz quase falhando. Ela deu um passo à frente, cheia de fervor. Eu sou a única que estava lá. Você não pode fugir dos seus atos. E você precisa encarar as consequências. E então, a reviravolta aconteceu. Uma explosão de luz cortou o ambiente. As lâmpadas piscaram violentamente, enquanto gritos ecoaram do lado de fora. A porta do salão se abriu com força novamente, e uma multidão de repórteres conseguiu se infiltrar, as câmeras em punho, capturando cada movimento. Hugo ficou paralisado. A carga emocional se tornou tangível, opressora. O clima mudara. Uma multidão barulhenta e confusa se aglomerou. Os flashes das câmeras estrondavam pela sala. Uma repórter empurrava os outros, gritando: Hugo Almeida, o que você tem a dizer sobre as novas acusações que surgiram? Um tribunal militar investiga seu suposto envolvimento em um assassinato e uma fraude gigantesca. A revelação varreu como uma onda por todos ali. Um assassinato? O que ele havia feito, de fato? Horas foram transformadas em segundos, e seu corpo começou a tremer. Não, isso não faz sentido, gritou, mas o pânico foi mais forte. Hugo olhou para Robson. A realidade estava se reestruturando diante dele. O olhar de Robson, uma mistura de triunfo e dor, apenas aumentou seu desespero. É hora de assumir suas responsabilidades, Hugo. O que você fez não dá para apagar. Robson disparou. Hugo tentou protestar, mas a mulher interrompeu. Você não pode escapar. A verdade está a poucos passos de se revelar. O chão parecia desmoronar sob ele, e a sala se transformara em um campo minado. A confusão reinava. Havia algo mais. Uma revelação que transformaria tudo. E como um raio do céu, uma voz conhecida soou, fazendo com que todos se virassem. Eu sou a verdadeira testemunha. E você me deixou morrer um pedaço de mim, Hugo. A mulher que falava era Maria, uma amiga da infância, estranha ao salão, mas com um olhar familiar. O impacto das suas palavras subiu como lava, e a confusão tomou conta. Como Maria poderia estar ali? O que isso significava? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover. A verdade estava se desenrolando. E Hugo sentiu como se a realidade espiritual estivesse se despedaçando. O que mais estava escondido? E o que isso significava para seu futuro? Hugo percebeu que o verdadeiro embate ainda estava por vir, enquanto o abismo se abria diante dele. O dia em que suas escolhas o levaram a esta encruzilhada estava finalmente chegando, e tudo e todos à sua volta estavam prestes a mudar para sempre. O que mais poderia ser revelado? Hugo ficou paralisado, o grito de Robson ecoando em sua mente. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia. O silêncio se aprofundou, como se a sala estivesse esperando ansiosamente por algo que mudaria tudo. Todos os olhos estavam em Hugo, a pressão aumentando a cada segundo. O pânico começou a correr em suas veias, fazendo seu coração acelerar. Robson continuou. Você precisa ouvir. O que aconteceu daquela vez não foi só um acidente. Você não tem ideia de como tudo se conectou. A confusão e o temor começaram a invadir o ambiente. Os murmúrios se intensificaram. Clara, a mulher que estava chorando, lutava para encontrar as palavras. Você não deveria ter feito isso, Hugo. Você destruiu vidas. E naquele momento, a mulher que havia surgido do nada
que se dizia testemunha, deu um passo à frente. Hugo, você sabe que tudo isso está entrelaçado. Você não pode escapar do que criou. Ela parecia preste a revelações devastadoras. A tensão estava no ar, como uma eletricidade, e Hugo sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Quem é você? Perguntou, mas sua voz soou hesitante. O desejo de saber estava ali, mas o medo do que poderia vir a seguir era maior. Então, antes que pudesse se recuperar, um grito cortou o ar. Pai! Uma figura familiar surgiu na porta, fazendo todos se virarem. Era seu filho, Lucas, com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Hugo ficou chocado. Lucas, o que você está fazendo aqui? Não fazia sentido. O que seu filho tinha a ver com tudo isso? Eu escutei tudo. O que eles estão falando sobre você? É verdade, não é? Você não é quem eu pensava que era! Gritou Lucas, a dor visível em seu rosto. Nesse instante, um turbilhão explodiu dentro de Hugo. A verdade que ele vinha escondendo por tanto tempo agora estava prestes a ser exposta diante de todos. A culpa o atingiu como um maremoto. Não, não é assim. Eu fiz tudo por você. Ele tentou alcançar o filho, mas Lucas deu um passo atrás, a desilusão gravada em seu olhar. A mulher que se dizia testemunha começou a falar novamente. Você não entende, Hugo. O que você fez naquele dia não foi só sobre os erros, foi sobre vidas que você destruiu. E agora, seu próprio filho está diante de você, precisando entender. Thank you. As luzes do salão pareciam mais brilhantes, cada olhar pesando como um peso em sua alma. Hugo sentiu o ar desaparecer. Por favor, me deixe explicar. Mas suas palavras foram abafadas. Robson se aproximou, encurtando a distância. Você não pode mentir mais. É hora de enfrentarmos o que você realmente é, Hugo. O que você fez não é só parte do passado. É parte de quem você é agora. Isso não foi só sobre você. Então, enquanto as revelações se desenrolavam, um grito ainda mais estrondoso ecoou do lado de fora. As portas do salão foram arrombadas e uma sombra massiva invadiu o espaço. As pessoas pararam e olharam na direção da entrada. Era um grupo de homens encapuzados, com olhares ameaçadores e intenções visíveis. O caos se instaurou. Os gritos aumentaram, a sala virou um campo de batalha. Hugo, atordoado, tentou proteger seu filho. Lucas, fique atrás de mim. Ele sentiu seu coração disparar. O medo pela segurança do filho era palpável. A mulher que estava no centro da confusão buscou um apoio, gritando para todos se afastarem. Não, eles estão aqui para cobrar. Com essas palavras, Hugo finalmente entendeu. O passado tinha voltado em forma de vingança. E nada do que ele havia construído poderia salvá-lo. O que ele fizera estava prestes a se redobrar naquilo tudo. Lucas olhou para pai, a confusão agora misturada com medo. O que você fez, pai? O que você escondeu de mim? A pergunta ficou ecoando no ar, e o salão se transformou em um campo de pela vida e morte. Hugo estava no olho do furacão. Ele sabia que precisava lutar, mas a que preço? As revelações estavam a poucos passos de serem expostas, e no meio de todo aquele turbilhão, a única certeza que tinha era que os segredos estavam vindo à tona. Ele sentiu que a vida dele logo se tornaria uma tempestade, e o verdadeiro embate de verdades ainda estava por vir. Hugo estava paralisado, o barulho da multidão se intensificando ao redor dele. Uma situação que já era caótica, agora parecia ter se transformado em um pesadelo em câmera lenta. Os homens encapuzados avançavam, mas a verdade que Robson e Clara estavam prestes a revelar pesava mais sobre ele. Pai, o que você fez realmente?
Lucas, seu filho, chamou novamente, mas sua voz estava misturada com a confusão dos gritos e flashes das câmeras. A mulher que se dizia testemunha começou a empurrar o caminho em direção a Hugo. Você não pode se esconder mais. Eu vou expor tudo. Eles têm direito de saber. Ela parecia uma tempestade. A determinação em seus olhos refletindo os horrores que ele havia tentado enterrar. Hugo, no entanto, viu a luta em Lucas. O menino estava tão pequeno nessa situação gigante, tão perdido. Um dos homens encapuzados gritou, empurrando um espectador que estava no caminho. Ninguém pode sair! Temos contas a acertar! A atmosfera mudou instantaneamente para uma tensão mais palpável. Os espectadores começaram a recuar. A sala fervilhava, com a mistura de expectativa e medo. A adrenalina subiu. Hugo sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando sua incerteza. E então, como um golpe, Robson gritou com toda a sua força. Hugo, o que você vai fazer? Você não pode correr mais. E foi nesse momento que algo impressionante aconteceu. O homem encapuzado mais próximo, com um brilho frio nos olhos, tirou a máscara. Hugo ficou paralisado, o rosto refletindo um passado que ele pensava ter enterrado. Era seu próprio pai, Joaquim. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de Hugo como um sussurro, enquanto a imprensa e o público pareciam ter entrado em estado de choque. Todos pararam. O mundo ao redor deles pareceu congelar, enquanto Hugo tentava processar a reviravolta. Joaquim, o homem que ele achava ter desaparecido da sua vida. Que mistérios não estavam envolvidos naquele desaparecimento? Você pensou que poderia simplesmente esquecer, Hugo? Você deixou sua família na podridão. A voz de Joaquim era carregada de raiva e ressentimento. Tudo o que eu fiz foi pela família, e você se tornou o oposto do homem que eu criei. O salão estava em convulsão. Robson olhou de Joaquim para Hugo, e o desespero se mesclou ao horror. Você sabia tudo? Ele questionou, a realidade se desfazendo em torno dele. As mentiras. As traições. Como você não me disse? Os olhares se voltaram para Hugo, a sensação de traição penetrando a sala. Isso não pode ser verdade! Gritou ele, a fúria subindo como lava em suas veias. Eu não sou como ele, mas aquela defesa batia em um muro de incredulidade. As câmeras disparavam freneticamente. A repórter que tinha falado antes agora sorriu, segurando o microfone como uma arma. Hugo Almeida, o que você tem a dizer? O seu relacionamento com essa pessoa é o quê? Um erro? Um retorno aos seus fantasmas? E agora Hugo percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra a polícia, os homens encapuzados ou a revelação da sua vida desmoronada. Era uma luta contra a verdade que estava prestes a se desdobrar de maneira explosiva. Ele olhou para Lucas, o filho que estava agora empalidecido, e voltou os olhos para o pai. A dor em seu coração pulsava com intensidade, transformando-se rapidamente em um nó. Você não sabe quem eu sou, não mais do que eu sei quem você é agora, gritou Hugo, sentindo a agonia das palavras. O público estava em um frenesi, os murmúrios cresciam, a tensão subindo, cada respiração se transformando em um lamento coletivo. Joaquim deu um passo à frente, revelando mais do que um pai abandonado. Você vai encarar o que escondeu. Cada escolha, cada ato, vai voltar para te assombrar. E eu juro que você não vai escapar. Com os olhos fixos em seu pai, algo dentro de Hugo começou a quebrar. Ele olhou de Robson para Clara, Lucas e finalmente Zé, que parecia sereno em meio ao caos. O que você sabe? O que está escondido que está pronto para ser revelado?
A pergunta ficou no ar, pulsando como um tambor. A verdade estava prestes a se desdobrar, de uma forma que transformaria definitivamente tudo o que ele conhecia. O que mais estava escondido nas sombras? E o que seria que seu pai poderia revelar que mudaria o curso de sua vida para sempre? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. E Hugo sentiu um frio arrepio percorrer sua espinha, como se a realidade estivesse prestes a implodir. E assim, o pano estava prestes a ser levantado. Mas para quê? Hugo estava paralisado, o barulho da multidão se intensificando ao redor dele. Uma situação que já era caótica, agora parecia ter se transformado em um pesadelo em câmera lenta. Os homens encapuzados avançavam, mas a verdade que Robson e Clara... Pai, o que você fez, realmente? Lucas, seu filho, chamou novamente, mas sua voz estava misturada com a confusão dos gritos e flashes das câmeras. A mulher que se dizia testemunha começou a empurrar o caminho em direção a Hugo. Você não pode se esconder mais. Eu vou expor tudo. Eles têm direito de saber. O peso das palavras dela fazia o peito dele apertar. Hugo estava prestes a explodir. Sentia o olhar fixo de cada pessoa no local, a expectativa intensa e a reprovação nos olhos. Pai, a voz de Lucas ecoou em sua mente, e ele não sabia o que responder. O que aconteceu naquela noite? As veias de Hugo pareciam pulsar com adrenalina. Joaquim, seu pai, estava ali e parecia mais como uma sombra do que um homem real. Eu não sou culpado, eu não sou, clamou Hugo, sentindo a raiva crescer dentro dele. Mas a sala não estava nem perto de esquecer aquele momento. Joaquim avançou com um olhar carregado de ressentimento. Você não pode deixar a verdade debaixo do tapete. Você destruiu vidas, Hugo. E agora, isso tudo vai vir à tona. A tensão era palpável. Todo mundo parecia sentir que um rebuliço estava prestes a acontecer. E foi então que, de repente, um estrondo cortou o ar. As portas do salão foram arrombadas novamente. Um grupo de homens armados entrou, encapuzados, e o pânico se espalhou como um incêndio. A gritaria dos presentes se misturou com o som de passos pesados. Os repórteres começaram a retrair as câmeras, a confusão tomou conta. Todos no chão, agora! Um dos homens gritou. O caos estava feito, e os olhares de todos estavam fixos no grupo que invadiu o salão. O coração de Hugo disparava. O que eles queriam? Ele se jogou sobre Lucas, tentando protegê-lo. E aí, no meio daquela confusão, algo inesperado aconteceu. Uma das mulheres do grupo armando os homens puxou o capuz para trás. Hugo! Ela gritou, sua voz atravessando o tumulto. Hugo ficou paralisado. Era Vanessa, sua ex-campeã de cabeleireiro. Alguém que tinha sido parte do seu passado. E a expressão dela exibiu uma fúria incontrolável. Você! O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dele, e Vanessa não perdeu tempo. Acha que eu não sei o que você fez? É a hora da verdade, Hugo. Hugo sentiu seu estômago se embrulhar. Conversas sussurradas no fundo da sala se intensificaram, e os rostos se tornaram uma mescla de surpresa e horror. Lucas olhou para ele, os olhos cheios de confusão e medo. Os homens encapuzados estavam focados em Vanessa, agora, e o cenário estava prestes a piorar. Eu não falarei, você só vai se encrencar. Joaquim gritou, mas a voz de uma mãe aflita chegou a todos. Uma mulher da plateia, que havia estado em silêncio até então, gritou. Você nunca soube, Hugo. Vanessa não é a única a saber. Eu estive lá naquela noite,
Estive lá quando tudo aconteceu. E então, todos os olhares se voltaram para ela. A sala estava em choque. Hugo olhou para esta nova mulher. Seu coração quase saiu pela boca. Um fio de suor escorreu pela sua testa. Ele tinha sido capaz de esconder tantas coisas, mas agora o muro de segredos parecia ruir. O que você sabe? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Eu sei que você não estava sozinho. E eu sei quem estava com você. As palavras dela cortaram a sala, e Hugo se sentiu desmoronar. O olhar de Lucas estava cheio de desconfiança. A mulher continuou. A noite em que tudo aconteceu. Você não pode fugir da verdade. A vida de tantos depende da verdade que você enterrou. E naquele momento, como se tudo tivesse mudado novamente, Hugo percebeu. O que mais estava ali para ser revelado? O medo e o alívio se misturaram. As luzes começaram a piscar e o tempo parecia parar. Hugo, em meio a toda aquela confusão, percebeu que a vida que havia construído estava prestes a ser desnudada de uma forma que ele nunca imaginou. O confronto estava apenas começando, e a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde a verdade poderia levá-lo? Hugo estava paralisado, o barulho da multidão se intensificando ao redor dele. Uma situação que já era caótica, agora parecia ter se transformado em um pesadelo em câmera lenta. Os homens encapuzados avançavam, mas a verdade que Robson e Clara estavam prestes a revelar pesava mais sobre ele. Pai, o que você fez realmente? Lucas, seu filho, chamou novamente, mas sua voz estava misturada com a confusão dos gritos e flashes das câmeras. A mulher que se dizia testemunha começou a empurrar o caminho em direção a Hugo. Você não pode se esconder mais. Eu vou expor tudo. Eles têm direito de saber. O peso das palavras dela fazia o peito dele apertar. Hugo estava prestes a explodir. Sentia o olhar fixo de cada pessoa no local, a expectativa intensa e a reprovação nos olhos. Pai? A voz de Lucas ecoou em sua mente, e ele não sabia o que responder. O que aconteceu naquela noite? As veias de Hugo pareciam pulsar com adrenalina. Joaquim, seu pai, estava ali, e parecia mais como uma sombra do que um homem real. Eu não sou culpado. Eu não sou, clamou Hugo, sentindo a raiva crescer dentro dele. Mas a sala não estava nem perto de esquecer aquele momento. Joaquim avançou com um olhar carregado de ressentimento. Você não pode deixar a verdade debaixo do tapete. Você destruiu vidas, Hugo. E agora, isso tudo vai vir à tona. A tensão era palpável. Todo mundo parecia sentir que um rebuliço estava prestes a acontecer. E foi então que, de repente, um estrondo cortou o ar. As portas do salão foram arrombadas novamente. Um grupo de homens armados entrou, encapuzados, e o pânico se espalhou como um incêndio. A gritaria dos presentes se misturou com o som de passos pesados. Os repórteres começaram a retrair as câmeras. A confusão tomou conta. Todos no chão, agora! Um dos homens gritou. O caos estava feito, e os olhares de todos estavam fixos no grupo que invadiu o salão, e o coração de Hugo disparava. O que eles queriam? Ele se jogou sobre Lucas, tentando protegê-lo. E aí, no meio daquela confusão, algo inesperado aconteceu. Uma das mulheres do grupo armando os homens puxou o capuz para trás. Hugo! Ela gritou, sua voz atravessando o tumulto. Hugo ficou paralisado. Era Vanessa, sua ex-campeã de cabeleireiro. Alguém que tinha sido parte do seu passado. E a expressão dela exibia uma fúria incontrolável. Você
O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dele, e Vanessa não perdeu tempo. Acha que eu não sei o que você fez? É a hora da verdade, Hugo. Hugo sentiu seu estômago se embrulhar. Conversas sussurradas no fundo da sala se intensificaram, e os rostos se tornaram uma mescla de surpresa e horror. Lucas olhou para ele, os olhos cheios de confusão e medo. Os homens encapuzados estavam focados em Vanessa agora, e o cenário estava prestes a piorar. Eu não falarei, você só vai se encrencar, Joaquim gritou, mas a voz de uma mãe aflita chegou a todos. Uma mulher da plateia, que havia estado em silêncio até então, gritou: Você nunca soube, Hugo. Vanessa não é a única a saber. Eu estive lá naquela noite. Estive lá quando tudo aconteceu. E então todos os olhares se voltaram para ela. A sala estava em choque. Hugo olhou para esta nova mulher. Seu coração quase saiu pela boca. Um fio de suor escorreu pela sua testa. Ele tinha sido capaz de esconder tantas coisas, mas agora o muro de segredos parecia ruir. O que você sabe? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Eu sei que você não estava sozinho. E eu sei quem estava com você. As palavras dela cortaram a sala, e Hugo se sentiu desmoronar. O olhar de Lucas estava cheio de desconfiança. A mulher continuou. A noite em que tudo aconteceu mostra, você não pode fugir da verdade. A vida de tantos depende da verdade que você enterrou. E naquele momento, como se tudo tivesse mudado novamente, Hugo percebeu o que mais estava ali para ser revelado. O medo e o alívio se misturaram. As luzes começaram a piscar e o tempo parecia parar. Hugo, em meio a toda aquela confusão, percebeu que a vida que havia construído estava prestes a ser desnudada de uma forma que ele nunca imaginou. A pressão da verdade estava se aproximando. A sala em suspense. Então, algo absolutamente chocante ocorreu. Um dos homens encapuzados, que até então parecia ser um mero espectador, se virou e puxou um capuz. Era Carlos, o melhor amigo de Hugo. Alguém que ele acreditava ser leal. Hugo, você deveria ter me contado. Você fez isso comigo. Carlos gritou, seu olhar carregado de mágoa. A sala congelou. O que ele estava fazendo ali? Hugo sentiu seu coração apertar, uma onda de traição escorrendo por suas veias. Carlos, não! Isso não pode ser! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Lucas olhou para os dois, confuso. O que está acontecendo? E naquele instante Hugo percebeu que a rede de mentiras estava mais entrelaçada do que ele jamais poderia imaginar. Cada uma das suas decisões começava a se desenrolar diante dele, e o eco da verdade ameaçava engoli-lo. As luzes piscaram uma última vez antes de se apagarem completamente, e um silêncio absoluto tomou conta da sala. Tudo o que Hugo tinha construído parecia destinado a desmoronar, e ele estava bloqueado no meio de um labirinto de traições e revelações que nem mesmo ele estava preparado para enfrentar. O que mais poderia ser revelado naquela noite? Ele não tinha certeza se poderia suportar mais uma verdade. A sala estava em caos. Gritos, flashes das câmeras e o coração acelerado de Hugo criavam um som ensurdecedor. Ele olhou para Lucas, que estava paralisado e confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Lucas, gritou, mas sua voz foi engolida pelo tumulto. Você tem que me ouvir, pai. A voz de Lucas era uma mistura de medo e raiva. Hugo queria protegê-lo, mas tudo estava desmoronando ao seu redor. Os homens encapuzados se aproximavam,
e a revelação de Vanessa abria um buraco no chão sob seus pés. Hugo, você destruiu tudo, ela gritou, lágrimas nos olhos. Com a tensão crescendo, Hugo virou-se para Joaquim, seu pai. Você me abandonou. Você não é o pai que eu conhecia. O homem sorriu sardonicamente. Ponto. Então você é quem faz a sua própria versão da história. Um choque percorreu o corpo de Hugo. As palavras de Joaquim eram como facadas, revelando as feridas não tratadas do passado. Chega! Robson interrompeu, tentando ganhar controle. A verdade precisa ser dita agora. A energia na sala era quase palpável. Hugo respirou fundo, buscando coragem no meio da brutalidade. Ele começou a falar. Eu fiz escolhas erradas. Eu não estou orgulhoso, mas as minhas decisões não definem quem eu sou agora. Suas palavras foram tímidas, mas carregadas de emoção. Lucas estava se contorcendo. Então o que você realmente é, pai? Um mentiroso? Um sujeito qualquer? Como posso acreditar em você? O peso de cada pergunta batia como um tambor em sua cabeça. Eu fiz o melhor que pude. Hugo tentou defender-se, mas o eco de suas palavras se perdeu no tumulto. Ao fundo, a mulher da plateia que a Vaz havia gritado antes ergueu a voz novamente. Você precisa encarar a verdade, Hugo. Não podemos continuar com essa farsa. A sala ficou em silêncio e o tempo pareceu parar. Cada um ali aguardava a próxima palavra, profunda, pesada. Então a atmosfera mudou. A primeira ação surgiu como um vendaval. Hugo sentiu um impulso interno, uma onda de força. Ele se virou para Lucas, segurou seu rosto com as mãos e olhou diretamente em seus olhos. Eu quero que você saiba que estou tentando ser melhor, que eu estou lutando por nós. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas estou aqui agora e quero construir um futuro diferente. O olhar de Lucas, antes cheio de dúvida, começou a mudar. Então, você está disposto a enfrentar as consequências? Sua voz vacilava entre o desejo de acreditar e o medo da traição. Hugo assentiu. Sim, se essa é a verdade, eu quero enfrentá-la. Com você ao meu lado. Nas sombras, Zé observava. Ele sabia que a crise de Hugo era, na verdade, uma oportunidade para a mudança. Lembre-se, Hugo, a verdade é sua maior aliada. É hora de você deixá-la ser. Quebre essas correntes. A sala ficou tranquila e os homens encapuzados começaram a hesitar. Joaquim estava em choque. Você nunca sobreviveu sem mim, Hugo. Pense bem. Mas Hugo estava decidido. Não, pai, é hora de eu viver por mim mesmo, sem o seu peso me puxando para baixo. Então Vanessa, com a voz firme, atacou. Mude isso. Mude o rumo. Você tem uma chance de reparar o que é possível. A tensão estava elétrica. Hugo, agora mais forte, virou-se para todos. Se alguém aqui deseja me enxergar como um vilão, tudo bem. Mas eu vou lutar para ser o homem que meu filho merece. O homem que eu quero ser. Naquele instante, um novo ar permeou o salão. As pessoas se olharam. Uma leve esperança surgiu nas expressões. Mas a calma não durou muito. Do lado de fora, sirenes começaram a tocar, e a realidade do que aconteceria a seguir começou a se formar. Hugo sentiu a adrenalina crescer novamente. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas tinha que estar preparado. Era hora de enfrentar os fantasmas e se desvencilhar das sombras que pairavam sobre ele. O futuro ainda tirava o sono dele, mas uma coisa era certa: ele não estava mais sozinho. Na confusão, uma pergunta pairava no ar.
até onde ele poderia ir para finalmente se libertar do passado. E mais importante, sua busca pela verdade o levaria ao que sempre desejara ou à sua ruína. E agora, antes de encerrarmos essa jornada, peço a você, se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esses episódios incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora.